Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus me deu em Isaías capítulo 43, os versos 16 ao 22, que diz assim: Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O versículo 22 diz assim: Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Eu só pulei aqui os versículos 20 e 21, né? Mas os versículos 16 e 17, eles começam falando do momento em que Deus abriu o Mar Vermelho, né? Para que o povo passasse depois que eles foram libertados do Egito e onde os egípcios ali foram derrotados, né? Isso foi uma grande vitória, algo muito tremendo, por mais que a gente veja aí matérias, artigos dizendo que não houve milagre algum. A gente sabe que, ainda que não tenha ultrapassado nenhuma das leis da física, só Deus ele tem controle sobre toda a natureza, sobre tudo que acontece. E ainda que humanamente não houvesse milagre nenhum, bom, o fato é que o vento soprou ali e abriu aquele mar exatamente no momento em que o povo de Deus precisava passar. E não tem como não ver a mão de Deus nisso, né? Mas no versículo 18 está escrito assim, isso me chamou muita atenção. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E eu pensei, gente, a gente sempre lê na Bíblia, né, Deus falando, não remova os marcos antigos, né, não se esqueça do que eu fiz, agradeça, eu dei vitória para vocês e tal, mas nesse momento ele fala para a gente não lembrar das coisas passadas. E não está falando aqui de coisas ruins, mas de coisas maravilhosas, coisas muito boas que Deus fez. E aí, vem o versículo 19 para dizer que Deus ia fazer uma coisa nova, né? Eu vou colocar um caminho no deserto e rios no ermo. A gente sabe muito bem que caminho no deserto talvez seja muito mais difícil do que caminho no meio do Mar Vermelho, né? Não era qualquer mar, era o Mar Vermelho, era um mar, né, curtinho, eu procurei saber a largura de no máximo uns 300 quilômetros, separando ali a África e a Ásia, né? E então assim, o povo estava saindo ali da África sabendo que chega na Ásia, né? Era um caminho aberto, sabendo de onde você estava saindo e para onde você ia chegar. Isso foi muito louco, muito maluco, porque abriu o mar ali, muita loucura. Mas Deus estava falando de algo ainda maior. Deus tem algo ainda maior para você. Se você já tem vivido coisas maravilhosas com Deus, Deus tem algo ainda mais precioso, mais impressionante para fazer na sua vida, né? Quando ele fala aqui de colocar caminho no deserto e rios no ermo, como eu falei, no deserto, pensar em caminho é algo muito complicado, porque para onde você olha tá tudo igual, você não sabe onde você tá, você não sabe onde você vai chegar, não tem água, não tem ninguém, né? Não tem vida ali, né? Não há algo que se sustente por muito tempo no deserto, né? E a gente tem vivido dias assim, que parece que você não sabe onde você está, onde você vai chegar, o que você tem que fazer. Mas Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Isso está em João 14, verso 6. E também em Isaías 30, verso 21, Deus nos fez uma promessa, que os nossos ouvidos ouviriam uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Essa voz é o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós quando a gente se rende a Jesus, né? Aqui no versículo 22 diz assim, contudo não me invocaste e te cansaste de mim. Quantas vezes a gente tem deixado de clamar ao Senhor, tem deixado de buscar a Deus, tem se cansado de Deus, talvez por viver uma vida religiosa ou talvez por nem a vida religiosa a gente viver, né? Só tem como você não se perder no deserto se você tiver relacionamento com Deus. Só tem como você ter a possibilidade de um caminho ser aberto para você, de um caminho ser construído, né, de Deus com você,
Se você tiver relacionamento com Deus, se você buscar o Senhor incessantemente, incansavelmente na palavra, incansavelmente na oração. Eu não estou falando daquela oração religiosa, daquela reza de repetir as mesmas coisas. Eu estou falando de você abrir o seu coração, rasgar o seu coração todo dia para Deus e deixar Ele abrir o coração dele para você. Deixar Ele te mostrar o caminho que você deve seguir. Porque senão você vai continuar perdido. Mas creia nisso, creia que se você já viu uma área abrindo na sua vida, Deus agora quer abrir um caminho no meio do deserto. Deus agora quer fazer algo maravilhoso, algo maior que você ainda não experimentou. Caminhe com Deus, se relacione com Deus e você vai viver essa verdade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.